Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Net de Data e nesse vídeo vamos continuar nossas aulas de fisiologia aqui no canal com a nossa quarta aula e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os sistemas funcionais da célula, que é basicamente aquilo que faz da célula um organismo vivo. Essa aula vai ser uma continuidade da aula passada, da aula 3, em que nós introduzimos o assunto de célula, e agora nós vamos continuar falando um pouco mais sobre as funções de algumas de suas organelas, como os lisossomos, mitocôndrias, do retículo plasmático, e por aí vai, beleza? Ou seja, é como se fosse aquela aula passada de uma forma um pouquinho mais específica em algumas organelas para ver as suas funções, beleza? Nessa aula aqui vamos tentar ser um pouquinho mais rápido do que a passada, então vamos embora. Aqui no nosso primeiro slide fala um pouco sobre a questão da ingestão pela célula, da endocitose, que é esse nomezinho aqui que significa a ingestão pela célula. Como nós sabemos, as nossas células elas precisam de energia para funcionar. Na verdade, nós comemos porque nós precisamos dar energia para nossas células. Bem simples isso. E o que acontece? A maioria das substâncias passa através da membrana celular por difusão ou transporte ativo. Mas antes, deixa eu imaginar uma outra situação com vocês. Você está aí de boa, você come. Quando você come, você vai ter os nutrientes modificados no seu trato digestório e você vai absorver esses nutrientes. Esses nutrientes vão cair na sua corrente sanguínea e posteriormente vai lá para o líquido extracelular que nós vimos na primeira aula e depois ele vai se difundir para as células. É nessa etapa que nós estamos aqui, ó. Essas substâncias, esses nutrientes vão passar através da membrana celular para entrar na célula. Lembra que nós tínhamos a célula e ao redor dela nós temos a membrana celular ou membrana plasmática, que é uma bicamada fosfolipídica. Então, para que essa substância entre aqui, ela pode passar por difusão, ou seja, ela pode simplesmente passar aqui pela membrana sem ter nenhum transportador, sem nenhuma proteína. Isso acontece claramente em substâncias que são lipossolúveis, que para atravessar a membrana, que é lipídica, ela precisa ser uma substância lipossolúvel ou hidrofóbica, que é a mesma coisa, ou por transporte ativo. Como assim transporte ativo? Transporte ativo significa que a célula vai gastar energia para colocar essa substância aqui dentro. Muitas vezes, até mesmo contra o gradiente de concentração. Como assim? Digamos que na célula seja cheio de determinada substância, da substância X. E aqui fora tenha pouca substância X. A tendência é que essa substância X saia. Mas pelo transporte ativo, a célula vai gastar ATP, que é a energia, para colocar essa substância aqui dentro, que provavelmente ela vai ser necessária para alguma funcionalidade da célula. Beleza? Isso acontece principalmente pelas proteínas, que vão ser aqueles canais que nós vimos, que vão muitas vezes, ou melhor, em alguns momentos, ter esse gasto de energia para colocar determinada substância dentro da célula, que nós vamos ver isso inúmeras vezes nas aulas futuras, que nós vamos falar sobre células e sobre outros sistemas do nosso organismo. Bom, por outro lado, partículas muito grandes vão entrar nas células por endocitose, que é subdividida em pinocitose e fagocitose. A diferença entre pinocitose e fagocitose é que basicamente a fagocitose vai ser o englobamento de uma substância inteira, normalmente bem maior do que como na pinocitose. Como dois exemplos, na pinocitose nós vamos ter, digamos assim, a endocitose, que é exatamente essa entrada de uma partícula na célula de uma proteína. Já na fagocitose nós vamos ter essa entrada de uma bactéria, por exemplo, de uma bactéria inteira. A pinocitose talvez vai pegar apenas a membrana plasmática de alguma outra substância, já a fagocitose não, ela vai englobar mesmo a substância. Nessa imagenzinha aqui, foquem aqui na direita, nessa imagem superior direita, nós temos um exemplo aqui da pinocitose. Por quê? Nós temos proteínas aqui que vão... O que acontece com essas proteínas? Quando essas proteínas chegam nessas concavidades, nessas cavidades que tem aqui embaixo uma proteína chamada clatrina, nós vamos ter receptores. Quando esses receptores conseguem detectar essas proteínas, por exemplo, nesse caso aqui são proteínas, poderiam ser aminoácidos ou outras substâncias,
essa clatrina vai estar fazendo um trabalho para que a actina e a miosina meio que se contraiam, ou seja, lembra que a actina e miosina, que vamos ver mais futuramente, é relacionada com a contração. Então vai fazer com que a membrana plasmática que está aqui nessa cavidade, ela meio que circunde essas moléculas e posteriormente chega a fechar mais uma vez a membrana aqui em cima, como nós vemos já nessa imagem aqui, e essas substâncias entram dentro da célula. Ela estava fora, encontrou os receptores, e depois disso a clatrina, essa proteína aqui próxima da membrana, vai fazer com que haja esse englobamento das partículas. Na fagocitose acontece algo muito semelhante, como eu já disse, mas com partículas muito grandes. Por exemplo, uma bactéria, quando entra no seu organismo, normalmente o nosso sistema imunológico vai se defender, né? E ele vai lá com os anticorpos. Esses anticorpos vão fazer uma coisa que nós chamamos de opsonização, que você só vai ver esse conceito lá em imunologia, mas guarda esse nome. Opsonização é meio que o seu sistema imunológico dizendo, aqui tem uma bactéria, e quem é que vai realizar, quem que vai fazer com que essa bactéria seja morta ou englobada? Principalmente, pessoal, os macrófagos, que são, digamos que, os comedores do nosso sistema imunológico, tá ok? Pensa isso. Nos macrófagos nós temos um sistema parecido com esse aqui. Ele vai ter alguns receptores para as imunoglobulinas. Então ele vai detectar essas imunoglobulinas aqui e ele vai fazer com que a célula, digamos que aqui isso era um receptor de uma célula, tá? Vamos tentar desenhar uma célula aqui bem grande, não deu muito certo, mas o que detectou aqui esse anticorpo que eu tinha desenhado e aí a célula vem aqui, o macrófago, e engloba essa bactéria. É basicamente isso que é a fagocitose e é a diferença entre pinocitose e fagocitose. Bom, posteriormente a essa entrada, essas substâncias estranhas que foram pinocitadas ou fagocitadas, elas serão digeridas dentro da célula pelos lisossomos. E na aula passada eu falei para vocês que os lisossomos tinham a função de digestão celular, não é verdade? Exatamente isso que acontece. Os lisossomos vão estar digerindo essas substâncias que entraram, essas substâncias estranhas. Formou aqui essa vesícula pinocítica ou fagocítica, que muitas vezes nós vamos chamar de fagossomo, e posteriormente os lisossomos vão se fundir com esse fagossomo. Quando os fagossomos se fundem com os lisossomos vão liberar lá dentro as suas hidrolases ácidas no interior da vesícula, formando uma vesícula digestiva, que é o que nós temos aqui. Eram aquelas substâncias estranhas que foram pinocitadas e fagocitadas, se fundindo com os lisossomos, que vai soltar lá suas hidrolases ácidas, formando uma vesícula digestiva. Lá ele basicamente vai oxidar e destruir, seja lá o que for, e se for para pegar nutriente, ele vai capturar o nutriente, colocar no citoplasma, e o que sobrar vai ficar nesse corpo residual aqui, que vai também ser excretada da célula através de uma exocitose, que é o contrário, né? A endocitose não era a ingestão pela célula, a exocitose vai ser a excreção pela célula, beleza? O lisossomo, por outro lado, pessoal, ele também é responsável por inúmeras coisas, como, por exemplo, a regressão dos tecidos. Como eu falei para vocês, nossas aulas vai tentar mudar um pouquinho aqui e pegar um pouco da medicina também, até porque nossas aulas são baseadas pelo GART, um tratado de fisiologia médica. Como, por exemplo, após um parto, o útero da mulher está grande, né? Ou, por exemplo, no momento de uma menstruação, o útero da mulher incha. E o que faz com que esse útero retorne ao normal são esses lisossomos, que vão meio que destruindo esses tecidos. Ou seja, vai estar relacionado com regressão. Assim como também, pós a gravidez, acontece com as glândulas mamárias das mulheres e também com o próprio músculo que deixa de trabalhar, ele vai começar a atrofiar, e essa atrofiação é decorrente da ação desses lisossomos. Os lisossomos também podem realizar a autofagia, que é basicamente destruir as próprias organelas, e muitas vezes pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. É boa porque
Se não acontecesse isso, as nossas organelas iriam envelhecendo e nunca seriam trocadas. Então o lisossomo vai lá e digere aquelas organelas que não precisávamos mais. Mas por outro lado, se isso for acelerado, com certeza nós vamos ter um problema, que pode até a longo prazo acarretar num câncer, por exemplo. Outra função dos lisossomos é a remoção de células danificadas. Digamos que nós tínhamos uma célula, deixa eu apagar aqui primeiro porque está bem bagunçado. Pronto, digamos que nós tínhamos uma célula aqui, está o núcleo aqui. Bom, digamos que nós tínhamos uma célula, aí essa célula que sofreu um dano, tá? Vamos dizer que foi uma célula que sofreu um dano, mas pense que aqui tem milhares de células e aqui a sua pele, formada por milhares e milhares e milhares de de células da sua epiderme. Aí você sofre uma queimadura. Uma queimadura vai danificar essas células. Com esse dano, os lisossomos eles vão se romper. E quando eles se rompem, eles vão jogar aquelas hidrolases que nós vimos ainda agora aqui no interior da vesícula. Ou melhor dizendo, nesse caso não vai ser da vesícula, né? Ele vai liberar as hidrolases no citoplasma. Isso vai fazer com que a célula seja destruída. E é por isso que, normalmente, quando nós temos uma célula danificada, ela vai ser destruída. Porque os lisossomos vão se romper e vão destruir essa célula, porque ela estava danificada. E se ela permanecesse danificada, pode ser um problema, porque esse dano pode ter atingido o DNA. E, mais uma vez, um DNA é danificado e a célula continuasse viva, poderíamos aí, por exemplo, mais uma vez, gerar um câncer. Então, os lisossomos, eles têm, querendo ou não, esse controle da morte celular, que é importante. Assim como também os lisossomos, eles têm atividades bactericidas, né? Eu estou falando aqui muito teórico, mas tentem fixar na minha imagem aqui, ou melhor, na minha voz, que vocês não estão me vendo, mas nesse slide na minha voz. Essa terceira função também é muito importante e vocês da área de saúde vão estudar demais em microbiologia, em imunologia, na fisiologia, basicamente tudo que vocês vão ver nessas primeiras disciplinas aqui da área de saúde, você vai ver essa ação bactericida dos lisossomos. Por quê? Os lisossomos também contêm lisozima, que destroem as paredes de algumas bactérias, a parede celular de algumas bactérias, a lisoferrina, que meio que rouba o ferro para que essas bactérias não utilizem esse ferro e, consequentemente, elas fiquem enfraquecidas, assim como também eles têm acidez, e mais uma vez, que também vai ter uma ação bactericida. Show de bola? Então nós listamos aqui só agora 4 funções dos lisossomos que são muito importantes. Só resumindo, regressão dos tecidos, autofagia, remoção das células danificadas e também ação bactericida. Show de bola? Tá dando para entender? Então vamos continuar falando agora sobre a síntese de estruturas celulares pelo retículo endoplasmático. Mais uma vez, nós já falamos desse amiguinho aqui, retículo endoplasmático, mas agora vamos tentar falar um pouquinho mais específico das suas ações. Bom, a maioria das sínteses na nossa célula, como nós vimos na aula passada, ela começa no retículo endoplasmático. Os produtos que foram formados lá, eles vão ser encaminhados, eles vão ser transferidos para o complexo golgiense. Como nós vimos, vamos ter as vesículas do retículo endoplasmático formadas que vão lá para o complexo golgiense, onde lá no complexo golgiense serão novamente processadas antes de serem liberadas no citoplasma. Bom, e aqui nós temos aquelas duas formações que também vimos no vídeo passado. As proteínas serão formadas lá no retículo endoplasmático granular. Lembrando, ele é granular porque próximo dele, na sua membrana, que também é uma bicamada, tá pessoal? Fosfolipídica, ele está cheio de ribossomos. E os ribossomos são a união de RNA mais proteínas. Esse ribossomo é, digamos assim, a maquinaria celular para a produção de proteínas. Então, consequentemente, se você viu um retículo endoplasmático cheio de ribossomos, você já vai ligar que esse retículo endoplasmático, que é o granular, está relacionado com a formação de proteínas. Por outro lado, o retículo endoplasmático liso, ou seja, aquele que não tem os ribossomos, vai estar relacionado com a síntese de lipídios, especialmente os fosfolipídios e o colesterol. Lembrem que os fosfolipídios e o colesterol fazem parte dessa membrana plasmática que nós vimos e fazem parte dessa bicamada fosfolipídica que tem também nessas outras organelas que nós estamos falando aqui, tá, pessoal? O retículo endoplasmático, ele é formado por uma bicamada fosfolipídica, tem uma membrana fosfolipídica lá. Show?
Então o que acontece? Esse retículo plasmático vai formar, digamos que assim, as unidades que formam a membrana. Então, se ele está formando alguma coisa que forma a membrana, a ideia é que essa membrana vai crescer. E por que ela não cresce e fica gigante a ponto de ficar o tamanho da célula? Porque quando ela cresce bastante, é aí que ela vai formar aquelas vesículas que nós falamos, as vesículas do retículo plasmático. Digamos que nós temos o retículo endoplasmático. Vou tentar escrever aqui, não é muito bom porque eu escrevo no mouse. Aí o que acontece? Esse retículo plasmático vai liberar vesículas, vesículas do RE, vesículas do retículo endoplasmático. Essas vesículas vão caminhar lá para o complexo golgiense, o complexo de Golgi. E aí ela vai ser mais uma vez processada. Então essas vesículas são formadas exatamente porque teve esse crescimento, né, da membrana do retículo endoplasmático. Por quê? Porque o liso ele sintetiza lipídios que formam a membrana plasmática. Show de bola? No entanto, o retículo endoplasmático liso também fornece as enzimas que controlam a quebra do glicogênio. Lembra o glicogênio, que é a união, ou melhor, a polimerização, né, como nós vimos na aula passada, de várias glicoses, quando acontece o que? Uma necessidade energética, né, e fornece também enzimas que são capazes de desintoxicar a célula, como por exemplo, quando você ingere também algum tipo de medicamento ou bebida, o retículo plasmático liso vai estar também com essa função. Deu para entender? Eu espero que sim. Então vamos continuar aqui agora falando dessa sequência que nós vimos, o complexo golgiense. Bom, a principal função do complexo golgiense é o processamento adicional de substâncias formadas no retículo endoplasmático, como acabamos de ver. Ele também vai ter a capacidade de sintetizar carboidratos que não são formados no retículo endoplasmático. Os exemplos mais importantes são o ácido hialurônico e o sulfato de condroitina. Esses dois são os principais componentes dos proteoglicanos, que também já falamos um pouquinho sobre eles na aula passada. E esses proteoglicanos são secretados no muco e são os principais componentes da substância fundamental do líquido extracelular. Ele fica ali meio que tentando, não é tentando, é formando aquela estrutura. Nós tínhamos as células, como vimos na primeira aula, nós tínhamos as células, e aqui fora nós tínhamos um líquido extracelular, formado por fluido e formado também por algumas substâncias, algumas elastinas, algumas substâncias que dão a sustentação. Entre elas, como formando a substância, nós temos esses proteoglicanos. Show de bola? Que são formados principalmente por ácido hialurônico e o sulfato de condroitina. Show de bola? Deu para entender? Bom, então vamos continuar aqui. As vesículas de transporte se fundem com o complexo de Golgi. As vesículas de transporte, lembrando mais uma vez, que veio do retículo plasmático. Porções adicionais de carboidratos são adicionadas e as secreções são compactadas em pacotes muito concentrados. Como assim? Veio, ok, vamos para a imagenzinha que fica melhor. Deixa eu apagar mais uma vez aqui. Bom, estava aqui os ribossomos junto com o retículo plasmático, formando o REG, o retículo endoplasmático rugoso. Nós vamos ter aqui o retículo endoplasmático liso, formando lipídios. Isso que vai estar liberando essas vesículas de transporte. Essas vesículas de transporte vão até aqui o lisossomo com o quê? Com algumas substâncias dentro. Essas substâncias, ao chegarem no complexo de Golgi, elas vão se fundir, né? Aquelas vesículas vão se fundir. Essas substâncias vão para o complexo de Golgi, essas, digamos, cadeias, como nós vimos, né? Fileiras, como se fossem linhas de túbulos em sequencial, de 4 a 5 túbulos achatados. E essa substância vai para o complexo de Golgi e porções adicionais de carboidratos vão ser adicionadas a essa secreções do retículo plasmático e elas vão ser compactadas em pacotes muito concentrados. Então, chegando essa vesícula com substâncias, carboidratos serão acrescentados e essas substâncias serão compactadas em pacotes muito mais concentrados que serão liberados nessas vesículas secretórias. E aí sim vai poder ou ir, por exemplo, ir para algum lugar aqui do citoplasma ou serão
ou irão para fora da célula, como tem nessa imagem, serão exocitadas, como vimos anteriormente. E lembrando, essas vesículas também são formadas de fosfolipídio, de uma membrana fosfolipídica. Então, quando essa membrana se funde aqui com a membrana plasmática, essa membrana plasmática vai ser acrescida. Por quê? O conteúdo que estava na vesícula sai, mas a membrana agora vai fazer parte da membrana plasmática e vai estar, digamos assim, crescendo, deixando a membrana plasmática maior, que é um processo inverso do que acontecia como nós vimos na endocitose. Na endocitose, ele perdia um pedaço dessa membrana e agora na exocitose ela ganha um pedaço da membrana, porque a membrana das vesículas se fundem com a membrana plasmática. Show de bola? Eu espero que vocês estejam entendendo. Esse aqui é um vídeo muito básico, mas fundamental para o entendimento da fisiologia. Bom, e agora vamos prosseguir para o final da nossa aula, falando um pouco sobre as mitocôndrias. Mais uma vez, já vimos que a mitocôndria vai extrair energia dos nutrientes. Vai ser mais ou menos o seguinte, pessoal. Tudo que nós ingerimos pela nossa boca, claramente, ele vai ser transformado em outra substância que será utilizada para formar energia. Por exemplo, os carboidratos, que muitas vezes nós chamamos de açúcares, eles serão ingeridos e serão transformados em glicose. E é a glicose que nós vamos utilizar. As proteínas, por sua vez, elas serão transformadas em aminoácido. E são os aminoácidos que nós vamos utilizar. A gordura, os lipídios, serão transformados em ácidos graxos. E são esses ácidos graxos que vão ser utilizados. Na verdade, como nós vemos aqui nessa imagenzinha, vamos tentar fazer uma comparação aqui entre o texto e a imagem. Chegou aqui a glicose. Essa glicose ela já vai ser um pouco transformada, gerando 2 ATP antes de chegar na mitocôndria. A energia que já é formada. Então, quando ela chega na mitocôndria, ela chega com o nomezinho de ácido pirúvico. Já, na verdade, já sofreu uma transformação essa glicose e gerou o ácido pirúvico. Os ácidos graxos e os aminoácidos, por sua vez, em ácido acetoacético. Esses dois serão convertidos em acetilcoenzima A, que, repito, como falei na aula passada, isso nós vamos ver talvez em aulas futuras, porque aqui é uma coisa muito complicada. Ou vocês verão em suas aulas de bioquímica na universidade. Mas não sei se vamos chegar aqui nesse conteúdo de fisiologia até esse grau de profundidade, e se chegarmos, vai ser em outras aulas bem futuras. Porque aqui é uma coisa muito complicada e não cabe a nós vermos esse assunto agora. Show de bola? Isso aí, esse assunto vai merecer 1, 2 aulas somente para explicar isso. Então, esse acetilcoenzima A, que é o fruto da conversão do ácido pirúvico e do ácido acetoacético, vai ser processado por uma série de enzimas na matriz da mitocôndria, como já vimos, que é aquilo que nós chamamos de ciclo de Krebs. Vocês vão estudar, como eu disse, o maldito ciclo de Krebs é muito complicado. Nesse ciclo de Krebs, nós vamos ter a liberação do ATP. Esse ATP é a nossa energia. E perceba que a quantidade de ATP que é liberada é muito grande. Por exemplo, aqui anteriormente, com a glicose, nós tínhamos liberado 2 ATPs. Agora aqui nós temos 36 ATPs. O ATP é adenosina trifosfato. O ATP é formado pela adenina, por um açúcar e por 3 fosfatos. É por isso que é adenina trifosfato. Por exemplo, o ATP para ser formado, ele precisa ser acrescentado um fosfato ao ADP, que é adenina bifosfato ou difosfato. São 2 e aqui são 3, trifosfato. Show de bola? Bom, esse ATP, que é a nossa energia, por isso que as mitocôndrias elas extraem energia dos nutrientes, porque é aqui nas mitocôndrias que acontece esse processamento dessa mudança, né, desses nossos nutrientes em ATP, que é energia. E esse ATP, como eu estava dizendo, vai ser útil para o transporte de substâncias através das membranas da célula, como vimos anteriormente, que para algumas substâncias entrarem na célula, ela precisa de transporte ativo. Transporte ativo significa que vai ter um gasto energético. E gasto energético na célula, no nosso corpo, significa gastar ATP, que é a célula de energia. A molécula de energia, melhor dizendo, tá ok? Bom, também o ATP é útil para a síntese de componentes químicos para a célula, como por exemplo a síntese proteica, para que os ribossomos consigam sintetizar proteínas, por exemplo,
ele precisa gastar energia, ele precisa gastar ATP. Ou, por exemplo, para a função mecânica, como para a contração de um músculo, para que você mexa o seu braço, seu músculo precisa se contrair, e para que ele contraia, ele precisa gastar energia, ou seja, ele precisa gastar ATP. E, pessoal, como vocês sabem, só se gasta o que tem, né? Então você só vai conseguir gastar essa energia, gastar esse ATP, se você tiver ATP. E, mais uma vez, esse ATP que vai ser produzido pelas mitocôndrias. E é por isso, como eu falei na aula passada, que, por exemplo, os miócitos, que são os músculos do coração, eles têm muitas mitocôndrias. Por quê? Porque é um músculo que está sempre funcionando. Então você precisa ter muita mitocôndria para quê? Para gerar muita energia, para que a contração possa funcionar, porque como vimos aqui, uma função da ATP é a função mecânica. Assim como também se você começa a malhar, o seu músculo começa a crescer, você precisa de mais mitocôndrias. Então, quando o seu músculo lá está trabalhando, você sente aquele cansaço depois. Por quê? Porque a sua célula está lá no processo de replicação, de autorreplicação das mitocôndrias, para que o seu corpo consiga gerar mais energia, suas células musculares consigam gerar mais energia, e seu músculo, consequentemente, posteriormente, vai conseguir ter a possibilidade do crescimento, vai ter energia para conseguir crescer. Show de bola? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, porque essa aula é basicamente isso. Mais uma vez, eu te peço, por favor, antes de sair, desce aqui um pouquinho e dá um like, porque isso nos ajuda bastante. E também vemos que você gostou do vídeo, né? E isso é interessante para que nós continuemos a fazer mais vídeos de fisiologia aqui no canal. Beleza? Por mais, muito obrigado por assistir e você chegou até o final desse vídeo. Então, nos vemos aí nas próximas aulas aqui de fisiologia do canal, ou em outras aulas de curiosidades ou de outro assunto aqui. Beleza? Até a próxima, então. Fui!